aí galera, aqui é o Hora Cartoon, finalmente trazendo um vídeo que vocês me pedem há muito tempo mesmo, tipo desde 2018. Que é a atualização de um outro vídeo que eu já tinha feito em 2017, eu acho. A linha do tempo completa de Steven Universo, um tipo de vídeo perfeito pra você mandar pra aquele seu amigo que você queria que ele acompanhasse a série, mas ficava perdido no meio de tanta história. E agora que a série terminou por enquanto, nada melhor do que contar todos os fatos importantes que tiveram nela, cronologicamente. Resumidamente, gente, lá em 2017 eu contei todos os fatos da série que aconteceram nos anos dela, antes de Cristo até os dias atuais. Só que como aconteceu muito mais coisa nova e muito mais coisa antiga, era um vídeo que eu precisava atualizar há muito tempo e vocês também queriam muito. Contudo, eu tava esperando que houvesse algum hiato longo e bem, agora vai ter o maior de todos. Lembrando que eu não tô aqui para explicar toda a história da série para alguém que nunca viu e todo o enredo e não. Eu tô aqui para explicar a linha do tempo e os fatos que aconteceram na ordem, do mais antigo pro mais recente. Então peguem a pipoca porque mesmo essa sendo a parte 1, vai ser um vídeo bem longo. Assim como eu fiz a minha primeira linha do tempo, eu vou dividir ela em 3 partes para organizar e vocês entenderem melhor, que é em passado Gen, passado terrestre e presente tanto terrestre como Gen. Começando pelo passado Gen, há milhares e milhares de anos, Diamante Branco surgiu, seja lá como foi, e criou mais 3 diamantes inferiores a ela, Diamante Amarelo, Azul e Rosa. E assim nasceu e começou a hierarquia e o Império Gen, em que todas as gens criadas por essas 4 diamantes que tinham esse poder, tinham que obedecê-las e, caso contrário, seriam despedaçadas. Esse período mais tarde foi chamado de Era 1. Desde lá até alguns milênios atrás, as 4 diamantes possuíam um total de 43 colônias, incluindo luas e planetas e 2 sistemas planetários, o que pode não parecer muito, mas é muita coisa. Nesses incontáveis milênios até ganhar a Terra, Diamante Rosa era meio que uma vagabunda no planeta natal, porque ela até podia ajudar na criação de gens, mas era só isso, depois ela não tinha o que fazer, ela dava muitos bailes, ficava cantando e dançando, eu acho, para as diamantes, mas ela implorava muito para que ganhasse sua primeira colônia. Como vimos uma vez no sonho da Estivone uma memória da Rosa fazendo birra porque Amarelo tinha colônia e ela não. Diamante Rosa, assim como as diamantes Azul e Amarelo, ganham uma pérola para que fosse a sua assistente pessoal. Porém, como a Diamante Rosa não usava sua pérola para outra coisa que não fosse brincar, mais tarde Diamante Branca acabou a tomando e dando para ela outra pérola que não tinha muito essa personalidade brincalhona. Antes dos episódios recentes de Steven Universo Futuro, nós achávamos que o olho da Pérola Rosa havia sido rachado pelos milênios em que ela ficou sob o controle da Branco. Mas a própria Voleibol, apelido que o Steven deu para a Pérola Rosa, confirmou que quem fez esse estrago tenebroso nela foi a própria Diamante Rosa. Também foi revelado que no período antes da nossa Pérola ser criada e servir a Diamante Rosa, ela fazia muita birra e descontava sua raiva em tudo com seus poderes destrutivos, coisa que nós nem sabíamos que ela tinha e Steven demonstra alguns deles no epílogo. Dessa forma, sabemos que o surto dela de quebrar o espelho da base lunar da Lua Selva foi na época em que ela era uma criança mimada problemática. Como a Diamante Rosa fazia muita cagada no planeta natal, frequentemente ela era trancada numa torre para pensar no que fez. Em que tem até um flashback quando ela está muito triste e foi presa porque trouxe várias centopeias alienígenas para o planeta natal e causou pânico geral. Lembram dos bailes que eu falei? Pois é, no planeta natal a Diamante Rosa tinha uma fama geral de dar bailes extravagantes, convidar praticamente todas as gens, e até as diamantes iam, até porque lá ela não tinha muita maturidade para fazer outra coisa. Cerca de 8 mil anos atrás, quando Diamante Rosa já tinha machucado a sua pérola e ela foi tomada, ela ganhou a nossa pérola, que a serviu por muito tempo. E também foi por volta dessa época em que criou-se o Jardim e a Espinela, porque ela estava muito triste no planeta natal. Contudo, vimos em Steven Universo filme que ela foi cansando da sua parceira de brincadeiras Espinela aos poucos, e quando finalmente Azul e Amarelo decidiram dar uma colônia para ela, Diamante Rosa decidiu que não queria mais a Espinela, mandou ela ficar lá no jardim esperando como se fosse tudo uma brincadeira, e seguiu com a sua vida para iniciar seu sonho de ter a própria colônia. E isso não são palavras minhas, tá gente? São palavras da própria criadora da série que afirmou que Diamante Rosa pensou exatamente isso que eu falei pra vocês. Também foi por volta desses 8 mil anos que Hazel Knight, a dia que ficou boazinha na Era 3, ganhou o seu prisma da Diamante Amarela. Claro que na série em si nunca foi abordada a questão dos prismas, mas ela aparece em Save the Light e Unleash the Light. Partindo para cerca de 6 mil anos atrás, Diamante Rosa tinha ganho sua colônia, largou a Espinel e foi para a Terra para iniciar o processo de colonização. Foi por esse tempo que Ruby, Safira e Bismuto foram criadas em algum lugar que não foi na Terra. A Nefrita, que era a Centípoda, junto com a sua tripulação, chega à Terra para iniciar os preparativos da colonização, começando com aquelas construções que a Peridot mostrou na base lunar da Terra, como as arenas, as espirais celestes, a Torre do Mar Lunar e principalmente o Jardim de Infância Prime, ou primário, que se tornou a fábrica de quartzos. É exatamente por volta desse tempo e depois do iniciozinho da colônia que as primeiras quartzos ametistas começam a emergir, e Diamante Rosa se transforma numa Rose Quartz para que as outras diamantes não saibam que ela está fazendo coisa errada. Ah, isso tudo ideia da nossa pérola. Desce à Terra e vai conhecer as suas criações pessoalmente, se maravilhando com elas, porque estão criando vida a partir do nada. Só que aí ela e sua pérola saem do jardim de infância, conhecem as belezas do planeta e até mesmo veem humanos primitivos de relance, com Diamante Rosa percebendo que não estão criando vida do nada, e sim tirando vidas para criar outras.
Com isso, ela quis parar a colonização a todo custo, mas Diamante Amarelo disse não para ela continuar o que tinha começado, e Diamante Azul criou o zoológico de humanos para guardar uns lá e ela continuar com a colonização. E nas palavras da Pérola, ela fez tudo o que podia como Diamante Rosa, mas foi ignorada, então ela se tornou alguém que não poderiam ignorar, uma Rose Quartz revoltada que não ia descansar enquanto não expulsasse cada Gem do seu planeta. Aliás, gente, até poucos anos atrás, só Pérola sabia que Diamante Rosa e Rose Quartz eram a mesma Gem, só com uma forma diferente e a pedra girada. Para as outras seguidoras que elas encontraram, Diamante Rosa inventou uma historinha de que ela tinha emergido sendo uma Rose Quartz e um soldado como qualquer outra Rose ou ametista se apaixonou pelas belezas da Terra e foi implorar para que Diamante Rosa poupasse o planeta. Só que Pink Diamond apenas debochou dela e a mandou de volta para o seu posto. Assim ela teria decidido se revoltar pela liberdade do planeta e das Gems que se juntassem à causa junto com ela. Mas sabemos que não foi nada assim. 5.750 anos atrás, ou melhor, 5.753 anos atrás, considerando o ano e a idade atual da série, acontecem todas aquelas coisas da história da Garnet, porém não só aquilo. Nesse tempo a rebelião de ainda não tinha realmente começado, nem muito menos a guerra, porque a guerra só começou quando a rebelião estava lá nas alturas. Ainda eram apenas Rose e Pérola como desordeiras do planeta natal e que queriam parar a colonização, com Diamante Azul e sua corte indo para ajudar a parar esse gatilho de rebelião, juntamente com uma Safira chamada por sua diamante e mais 3 rubis de guarda dela. Aí você sabe o que aconteceu, né? Rubi atrapalha toda a previsão dela, Garnet surge apresentando um conceito de fusões diferentes para a Diamante Rosa e a Pérola, Rubi e Safira fogem para que não fossem despedaçadas e descobrem a sua paixão aos poucos. Sabendo do conceito de genes diferentes agora por causa da Garnet, Diamante Rosa e Pérola até tentam se fundir, coisa que ia dando certo. Mas não estavam em sincronia ou confiantes o suficiente para isso, e ao conhecerem a Garnet e ela se juntar ao grupo, Rose Quartz passou a não lutar apenas pela liberdade do planeta, mas também pela liberdade das Gems como ela. É bom lembrar também que a nossa Lápis Lazuli já estava na Terra, como dá pra ver na sua silhueta na Arena Nubem, porém ela ficou muito mais tempo do que era previsto. Só 250 anos depois, uns 5.500 anos atrás, que a Rebelião Gem começou oficialmente, isso porque é dito no livro O Guia para as Crystal Gems. Com isso, Bismuth se torna uma Crystal Gem também, cria a forja na base daquele vulcão e também cria a espada de Rose Quartz, que era usada apenas para puffar e nunca despedaçar uma Gem. Aconteceram algumas batalhas em arenas celestes, como dá pra ver no flashback da Garnet, e isso foi o auge da rebelião que deu início à guerra. Bismuth puffou a Lápis achando que ela era uma Gem do planeta natal, e as Gems do planeta natal aprenderam achando que ela era uma Crystal Gem. Diga aí como a Lápis sofreu por causa de 2 mal entendidos. Eu digo mal entendido da parte da Bismuth porque Lápis não estava lá pra lutar, ela literalmente só queria fugir. E até hoje não se sabe se essa história delas foi contada depois que as duas viraram Crystal Gems. Com a rebelião se tornando oficial, eu acredito que foi por aí que todas as Rose Quartz foram condenadas e embolhadas porque Diamante Azul quis assim, já Diamante Amarelo queria despedaçar todas elas. Há 5.300 anos, 200 anos depois da rebelião ficar oficial e no meio da guerra, Bismuth apresentou o ponto de ruptura para Rose Quartz querendo matar os soldados e as próprias diamantes. Com isso ela embolhou Bismuth e a escondeu de todo mundo como se nada tivesse acontecido. Com 500 anos de guerra e rebelião, foi há cerca de 5.000 anos atrás em que criaram o Jardim de Infância Beta, de onde saíram vários quartos defeituosos, porque ele foi um jardim de infância feito às pressas. Porém, Jasper foi o diferencial como um soldado mais perfeito que já saiu, acabando com 80 Crystal Gems em seu primeiro dia, pelo menos reza a lenda de acordo com a Rubiolho. Rubiolho passou a lutar pelo planeta natal na Faceta 6. Também foi por esse tempo que Diamante Rosa implorou para Diamante Amarelo e para Diamante Azul que deixassem a Terra e acabassem com essa guerra. Mas as duas aconselharam ela a continuar lá, acenando como um símbolo de resistência, coisa que Pérola apareceu depois empunhando a espada de Rose Quartz. Com isso, tiveram que continuar com o plano de sumir com a Diamante Rosa para que soubessem que a guerra não era brincadeira. Assim, não se sabe há quanto tempo, Pérola assumiu a forma de Rose Quartz, Diamante Rosa ficou na sua forma normal de diamante e permitiu que Pérola estourasse com a espada de Rose Quartz, a espada que apenas puffava gems, apufando e pegando a sua pedra. Mas para todas as gems da Terra que estavam lá e a Olhuda, por exemplo, que não sabiam dessa característica da espada, deu a entender que Diamante Rosa foi despedaçada. Diamante Rosa se regenerou definitivamente como Rose Quartz, deu início à Era 2 depois da morte de uma diamante, e com isso as diamantes viram que a Terra não era mais uma colônia viável. Começando os projetos de fusões forçadas, tanto os protótipos pequenos quanto a Drusa que foi injetada no centro da Terra desde aquele tempo. Como últimos acontecimentos desse tempo e da guerra, aconteceu uma grande batalha no campo de Morangos, onde muitas Crystal Gems morreram e onde foi perdida a bainha da espada de Rose Quartz, Diamante Azul passou a tomar conta dos zoológicos de humanos e a chorar por 6.000 anos, e aquele templo pirâmide invertida que contava um pouco da história da guerra foi construído. Outra coisa que é bom mencionar é a nave Pernas da Diamante Rosa, que após o seu falso assassinato teve que ser largada em algum lugar, fazendo isso no meio do deserto do Saara, onde milhares de anos depois se tornou o lixão de Rose Quartz. Finalmente, há 4.500 anos atrás, depois de 1.000 anos de guerra e rebelião, as cidades do planeta natal evacuaram a Terra, o que as Crystal Gems acharam que era uma vitória. E no meio dessa correria para evacuar a Terra, o espelho da Lápis foi deixado no chão e pisoteado por alguém.
Também é contado em Salve o Prisma ou Save the Light que Rose Quartz e Resoneta estavam lutando, só que como ela tinha que evacuar a Terra logo, ela acabou deixando a batalha e o seu prisma na Terra. E pouco depois as diamantes amarelo, azul e branco se juntaram para atingir todo o planeta Terra com um raio destrutivo de luz que chamamos de o Dano das Diamantes, corrompendo todas as gems que estavam na Terra e desprotegidas em monstros irracionais que nós vemos muito na primeira temporada. As únicas gems que não se corromperam foram Rose / Diamante Rosa, Garnet e Pérola, que foram protegidas pelo seu escudo na hora do dano, Lápis Lazuli, que foi protegida por estar dentro do espelho, Bismuto, que estava embolhado em algum lugar, e a Ametista, que ainda nem tinha nascido. Na verdade, é dito que a Ametista demorou 500 anos a mais para emergir que qualquer outra gem do Jardim Prime. Porém, sabíamos que ela já estava para emergir desde 6.000 anos atrás, na primeira vez que Diamante Rosa desceu à Terra para ver suas ametistas, e uma delas, que estava no chão, estava demorando demais para sair. Ou seja, o Jardim de Fase Prime deve ter funcionado por uns 1000 anos, e a Ametista nasceu 1.500 anos depois do que ela deveria. Não é à toa que ela é defeituosa. E isso aconteceu um pouco depois que a guerra acabou. Com o fim da guerra, Resoneta ficou conhecida no planeta natal como uma heroína de guerra, mesmo perdendo seu prisma, e a galáxia Warp ficou totalmente inativa com todos os seus transportadores rachados. Inclusive, uma coisa que eu queria muito ter visto em Steven Universe Futuro era a galáxia Warp, para ver se ela tinha sido consertada mesmo e estava lá como uma ponte de recepção para todo tipo de gem, porém ela não foi mostrada. Há cerca de 4.000 anos atrás, a Zirconia Azul foi criada e começou a servir as diamantes, e em algum momento desses 4.500 anos passados, o Templo de Cristal foi construído, e Peridot foi criada sendo uma gem da Era 2. E assim terminamos todo o passado gem, que foi bem longo. Agora vamos pro passado terrestre, que é bem mais de boa. O passado terrestre é o mais curto e o mais de boa porque ele só pega acontecimentos desde o século XIX em 1800 e pouco, até 2013 por aí, quando o Steven tinha 12 anos, o que dá uns 2.200 anos entre o fim da guerra e o século XIX, que não teve nada ou os acontecimentos são muito irrelevantes e nós nunca saberemos. Nesse tempo a Era 2 das gens já existia há milhares de anos, e a Terra foi esquecida pelas gens, exceto pela Diamante Amarelo, que ainda pretendia usar para criar sua Geoarma Gen, mais conhecida como Drusa. E nesse tempo Rose Quartz, Garnet e Ametista, depois que ela entrou pro time e as gens a acharam no Jardim de Infância, decidiram que iam proteger os humanos, principalmente das gens que foram corrompidas, e elas tinham que pegar, tarefa que levou mais de 2.000 anos. Em 1800 e alguma coisa, William Dewey, tataravô do ex-prefeito Dewey, chegava à costa e fundaria Bit City. Mas antes disso, ele e sua tripulação foram atacados por uma gen corrompida que eles acharam que era um monstro do mar. Aí, Obsidiana, confirmado por um produtor que era a sua versão com Rose Quartz, foi lá, derrotou o monstro e salvou William Dewey. Após a fundação de Bit City, o primeiro imediato de William Dewey, Buck Budwick, decidiu que ia viajar pelo mundo. Conhecendo Garnet e Pérola, encontrando várias construções gens pelo mapa que a Pérola marcou para ele evitar, conhecendo também a Ametista e, por fim, Rose. Nesse tempo, Rose tinha um bando de leões que eram como seus companheiros do deserto, incluindo o nosso leão, que só aparece o nariz dele em forma de coração. Inclusive, gente, eu até já fiz um vídeo dizendo onde fica cada construção gen, que vocês podem ver depois, que tem até os países, tudo direitinho lá. E quando o leão morreu, seja lá como for, porque nunca disseram, Rose o reviveu assim como Steven fez com Lars, o que o deixou rosa, com poderes mágicos e com uma expectativa de vida maior que qualquer mamífero. Assim, ela decidiu deixar algumas coisas dela na juba do leão, como aquele maldito baú e a própria Bismuto embolhada. Ao conhecer Rose, Bud decidiu que ia voltar para Bit City e escrever sobre tudo o que aprendeu, fundando assim a biblioteca de Bud Budwick, que Steven e Connie visitam na 4ª temporada. E como último acontecimento do século XIX, lembrando que o século XIX vai de 1801 até 1900, o incendiário William Buford Beckman, em 1862, causou um total de 335 incêndios em Bit City. Não sei como sobrou cidade, porque Bit City é do tamanho de um ovo e que tanto incêndio ele causou. Ele acabou morrendo nadando para o mar quando estava fugindo da polícia. No século XX, de 1901 até 2000, tem muito mais acontecimento, até porque foi nesse período que Rose conheceu Greg. Em 1965, o autor da série de livros No Home Boys, ou Garotos Sem Lar, que Steven e Ametista tanto gostam, foi morto atropelado por um trem porque o gênio inventou de organizar um evento de fãs num pavio ativo de trens. Em 1979, a loja de batatas do Sr. Fryman foi inaugurada. Por volta desse período tiveram vários acontecimentos sem data definida, tipo quando Greg decidiu fugir da casa dos seus pais para virar o Senhor Universo, quando os DeMille, que é a família do Greg, parou de ir pro celeiro fazer a ação de graças lá todo ano, quando a cidade de Ocean Town acabou sendo incendiada e foi abandonada por um certo tempo, e também foi por aí que Greg largou a faculdade comunitária para seguir o seu sonho de ser uma estrela do rock, Andy DeMille se afastou da família para explorar o mundo, e Greg mudou oficialmente seu sobrenome de DeMille para Universo. Por volta de 1980, Greg grava a música Como um Cometa, ainda sendo agenciado pelo Murray, faz um show e conhece Rose, decidindo ficar com ela em Bit City ao invés de ir para Empire City com Bart. E quando Greg decidiu ficar com Rose, ele tinha 22 anos. Antes do Martin ir embora e Greg largá-lo, vimos que ele tinha um caso com a Vidália quando ela era bem jovem.
E é bem capaz que quando Greg viu Marta e Vidalia saindo de trás da van, tenha sido naquele dia que o creme azedo foi concebido, porque pouco tempo depois, como vemos em Greg a babá, o creme azedo era só um bebezinho. Também foi quando Greg viu que não podia viver só de esmolas, decidiu trabalhar no lava-carros e depois se tornou o seu dono. Uma coisa que é bem difícil de notar em relação a Lápis, porque lembra do espelho dela que foi largado lá na Galaxy Warp e quebrado no final do passado Gen? Pois é, ele não foi pego depois da guerra ou depois do dano das diamantes. Ele passou milênios lá, até que foi pegado nos anos 80 pela Pérola. E dá pra saber disso porque mesmo Pérola estando com uma paleta de cores frias, dá pra saber que é a regeneração dela dos anos 80, não alguma que teve na guerra. Na época em que Greg começou a trabalhar no Lava Carros, ele fez a música Minha Van Vai Pro Seu Coração. Vem os acontecimentos do episódio Temos que Conversar em que Greg tenta se fundir com Rose por Pérola ter feito inveja com Arco-Íris Quartz, mas isso é impossível porque ele é puramente humano e ela é puramente Gen, então em algum momento eles acabam decidindo que vão ter um filho. Com certeza influenciado pela admiração de Rose com o bebê creme azedo. Como últimos acontecimentos do século XX, as gêmeas Kiki e Jenny, Lars, Sadie, Buck e Ronaldo, todos os adolescentes de Beat City nascem, e também em alguma parte desse século que não foi dita, ocorreu um Mudnado ou Lamanado, um tornado de lama que passou por Beat City. Lá por 2001, Rose grava sua fita para o seu filho ou sua filha já grávida. Pois ela não sabia o sexo dele e até hoje é um mistério em como ela soube que o Steve era menino. Eu não acho que o Greg tenha levado ela para fazer uma ultrassonografia. Dessa forma ela pôs a versão da fita Steven na juba do leão e a versão Nora foi jogada no seu lixão. Em algum dos primeiros anos desse século, mas eu aposto em 15 de agosto de 2002, Rose desiste da sua forma física para dar à luz ao Steven, traumatizando muitas outras genes, principalmente a Pérola. Com poucos meses ocorre o chá de bebê do Steven, naquele episódio em que as Crystal Gems sequestram Steven e querem que ele volte a ser Rose, seja mudando de forma, se desfundindo ou tirando a sua pedra, coisa que Pérola teria feito, mas ela não podia revelar para as outras que Rose havia sido Diamante Rosa. Seja pela pedra pontuda ou porque a forma de Diamante Rosa apareceria enquanto ela estivesse se regenerando. Quando Steven tinha por volta dos 6 anos, Greg e as Crystal Gems constroem a casa na praia para que ele more com as Crystal Gems, e como últimos acontecimentos do passado terrestre, o restaurante do burrito radioativo da Ametista chamado Aquaméxico fechou, Sadie começou a trabalhar no Big Rosquinha como um emprego de verão até que virou um emprego fixo por volta de 2009 ou 2010, e pouco antes da série começar, que é no ano de 2013, Steven vê Connie pela primeira vez na parada de carros em que ela perde a pulseira e ele aguarda para caso a encontre de novo. E agora que terminamos o passado terrestre e o passado Gen, o vídeo vai ficar por aqui porque essa parte já deu um tempo muito bom, e também o presente terrestre e Gen é a maior coisa que tem, porque é todas as temporadas e toda a história delas, então vai ficar para a parte 2, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, aqui tem outro vídeo do canal, e até a parte 2 que eu já tô sem voz.